Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Eduardo Rocha. A partir de agora, você estará comigo nessa live sobre como você pode utilizar as técnicas de indução hipnótica, de transe hipnótico, para modular, combater a ansiedade. Se você tem interesse nesse assunto, então fica comigo, porque a live hoje vai ter muito conteúdo bacana. E se você já trabalha com esse assunto especificamente na sua clínica, de repente, algo que eu vou te falar aqui pode adicionar conhecimento e conteúdo no teu protocolo. Muito bom. Pessoal, hoje a live tem um tema que vem se destacando nos últimos tempos. Pessoas no mundo inteiro têm se queixado de um aumento no seu estresse, na sua rotina de trabalho, isso muito causado por pensamentos acelerados, também por uma expectativa temerosa do futuro, alimentado pelas circunstâncias que cada um tem vivido nesses últimos tempos. Estamos vivendo um período de muitas turbulências, né? Principalmente no que se diz respeito à nossa estrutura da nossa psique. Todos os dias recebemos dezenas de estímulos externos provenientes da tecnologia, proveniente das tecnologias especificamente telefone, computador. Temos também os estímulos que vêm do dia a dia, por acelerarmos a nossa vida. E o que eu percebo é que hoje as pessoas estão deixando mais de viver o presente para se preocuparem com o futuro. Esse futuro que não chega, esse futuro que às vezes ele é projetado de uma forma muito mais pessimista do que otimista. Quando você pensa nesse futuro, o que é que você sente, né? Como é que você reage a esse futuro? Pois é, esse seu sentimento, essa sua reação que você dá a esse futuro, nós chamamos de ansiedade. Ansiedade, portanto, ela é diferente do medo, né? Porque o medo ela é uma reação, é um dos sentimentos, das emoções naturais que nós temos e que reagimos a um perigo iminente, né? Enquanto que a ansiedade é uma projeção futura, né? Ou seja, é quando você não tem certeza se aquilo vai acontecer, na verdade você não sabe absolutamente nada sobre aquilo, e seu pensamento entra em loop, né? Um loop destrutivo, um loop acelerado, e à medida que o tempo passa, aquilo vai consumindo a tua pilha interna de processamento, gerando mais o sentimento, as sensações de como se aquele perigo estivesse acontecendo agora. E o que você sente nesse momento são as consequências desse pensamento, dessa sensação, dessa projeção futura pessimista, né? O coração acelera, né? Você começa a palpitar, você sua as mãos, você começa a ficar ofegante, ou seja, tudo isso é fruto da sua expectativa negativa do futuro. Todos nós temos ansiedade, né? Ansiedade, ela é natural do ser humano, até porque no nosso processo evolutivo, nós desenvolvemos a nossa capacidade de projetar o futuro, de planejar esse futuro, e foi isso que nos diferenciou dos outros animais. Nós, Homo sapiens, somos assim. Porém, com o passar do tempo, aquelas preocupações latentes que nós tínhamos, né, se você pegar pessoas do século passado, que morreram em guerras, em epidemias, né, de fome, né? Não é que não temos fome hoje, mas a grande maioria da população, você que está me assistindo aqui hoje, seguramente você não está passando fome, você não está participando de nenhuma guerra, conflito de guerra,
E hoje a ansiedade, portanto, ela está mais ligada ao nosso cotidiano, essa visão futura do nosso cotidiano, nos dando uma sensação de insegurança, né? E essa insegurança, ela nos provoca um estado de alerta. À medida que esse estado de alerta vai se aprofundando, os seus pensamentos vão entrando em cascata e aquilo que deveria ser importante para você cultivar nesse momento, você começa a pensar como seria se proteger de uma eventual catástrofe, né? Iminência de morte futura, que na maioria das vezes nunca vai chegar. A ansiedade, portanto, ela nos permite avançar, ao mesmo tempo que quando ela está desenfreada, quando você tem uma crise de ansiedade aguda e não consegue sair dela, ela se torna extremamente prejudicial. E isso me lembra muito a história de uma cliente que eu tive, que ela chegou lá na minha clínica, eu atendo aqui em Brasília, com a seguinte queixa. Ela disse que ela não conseguia mais trabalhar, que ela não conseguia mais ficar parada em casa, que a todo instante ela se sentia com a sensação de que iria morrer, alguma coisa iria acontecer. Isso nos faz refletir sobre até que ponto tudo isso que nós estamos vivendo no dia a dia tem nos trazido uma visão de mundo muito focada em valores que não sustentam o nosso ser, mas estão mais nos aproximando de uma necessidade de ter, de construir, de fazer, do que simplesmente ser. E o nosso estado de presença, de estar presente, de estar concentrado naquilo que é importante, acaba se perdendo no decorrer do tempo. Esse mal do século, o chamado transtorno de ansiedade, ele também pode tornar-se algo tão sério na sua vida, que começa com essa preocupação futura, pessimista, acelerando seus pensamentos, e no final ela pode até virar uma depressão. Ou seja, olha só que coisa curiosa. Do mesmo jeito que você tem um sentimento, uma sensação que te impulsiona para fazer algo que nunca acontece, você também pode, diante disso, se frustrar, alimentar sensações negativas, e aquele seu transtorno de ansiedade, ele caminha para um pânico, e aí vem com todos os agregados, né? Vem com a fobia social, né? Vem com, às vezes, o pânico, uma depressão junto com o pânico e outras coisas mais. Se você hoje tem crises constantes de ansiedade, cuidado, essas suas crises podem se potencializar e migrar ou tanto para uma fobia como para um pânico. As fobias, elas, mais especificamente aquelas que derivam do transtorno de ansiedade, elas são chamadas fobias específicas, ou seja, são aquelas fobias em que você não tem um perigo, né, uma iminência de morte, mas mesmo assim você caracteriza isso como se fosse a coisa mais perigosa do mundo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia do barata, dificilmente, né, uma barata vai te matar, mas você, ao ver uma barata, dispara em você uma sensação de como aquela barata fosse imensa, grande, fosse lhe comer, né? E é muito curioso isso. Uma pessoa que tem uma fobia social, acredita que só de andar do lado de fora pode ter um perigo iminente, ou de ficar no lugar fechado, de que aquilo ali vai o sufocar, né? Por exemplo, um elevador, um metrô, por aí vai. Tudo isso tem uma única razão. A razão que nos faz hoje, todos os dias, acordar, que é a sensação de que talvez amanhã os tempos serão piores do que hoje. E cada vez que a gente alimenta esse sentimento de que algo ruim vai acontecer, estamos, na verdade, criando um terreno fértil para que a gente plante os pensamentos negativos,
pensamentos negativos, destrutivos, e o resultado disso será um transtorno de ansiedade aguda. O que fazer? Quais são as principais causas da ansiedade? Como você pode se livrar desse mal do século? Quais seriam as medidas preventivas para que você não entre nessa cilada mental e que possa paralisar a sua vida? Então faz o seguinte, se está interessante até agora, o que é que você acha de tudo que eu falei? Faz sentido para você? É algo que você tem vivido ou tem percebido nas pessoas próximas? É algo que te preocupa? Então comente aqui agora de como você tem enxergado a ansiedade e acrescente mais algo nessa minha fala. Estou vendo aqui que a Vanice está aqui já com a gente, a Jusilene, a Sueli, a Vera Maria. Pessoal, algumas pessoas relataram aqui que está caindo, mas isso é muito comum, né? Algumas pessoas têm uma internet diferente e aí podem cair, mas eu estou tocando o barco. Só quando várias pessoas disseram, caiu, é que eu paro aqui e reinicio a minha transmissão. Me conte se está sendo interessante para você até agora, se isso faz algum sentido para você perceber-se dentro dessas ciladas mentais. E aí nós vamos entrar nas principais causas da ansiedade daqui a pouquinho, quando você me responder aqui no chat, né? Você me responder aqui no chat se está fazendo sentido, se você está curtindo. Eduardo, a ansiedade pode gerar um processo de toque? Sim, a ansiedade pode gerar, Cristiano, um transtorno obsessivo compulsivo, tá? É uma das derivações do transtorno de ansiedade. Perfeito? Gustavo está dizendo, as pessoas não estão preparadas emocionalmente para essa chamada da indústria 4.0. Perfeito, Gustavo. Há uma necessidade de a gente se preparar para esses novos tempos, né? Tempos que até então nós acreditávamos que iria ser algo mais leve, né? E tem se mostrado um pouco mais de intensidade. O Edneu está falando que é um assunto bem pertinente. Muito bem. O que mais, pessoal? Vamos falando aí. O trânsito me causa muita ansiedade, juntamente com as redes sociais. Perfeito, Renata. É muito comum, né? Você ali no trânsito alimenta, é um terreno fértil para a ansiedade. Você fica no trânsito, não tem o que fazer, isso vai gerando um loop interno, você se alimenta dos seus pensamentos negativos, de coisa que você poderia estar fazendo e que não está fazendo, isso traz um sentimento de culpa, né? Isso vai aumentando, querendo aumentar a sua pressa para chegar no seu destino, o resultado que você começa a acelerar o coração. A ansiedade, do ponto de vista bioquímico, ele nada mais é do que uma liberação na tua corrente sanguínea de 2 neurohormônios, né? São neurotransmissores, né? Um deles é a adrenalina e o outro é o cortisol. Então você imagina uma bomba de adrenalina e cortisol no seu corpo constantemente, né? Teoricamente, nós não só deveríamos ter essas duas substâncias juntas, nos preparando para uma luta que de vida ou morte, né? Só que essa luta não existe, mas o nosso corpo está recebendo esses neurohormônios, né? Essas substâncias que muitas vezes demoram até 72 horas para serem eliminadas do nosso corpo, né? Ao caso do cortisol, por exemplo. O Edneu, aguardando para saber o que fazer, como resolver, como ajudar alguém, aguardando o desfecho. Então aguarda, Edneu. Isso já é ansiedade, hein? Está bem ansioso. O assunto está muito interessante, está bem relacionado ao meu dia a dia. Tenho tentado vencer trabalhando minha mente. Às vezes tenho resultados positivos. Márcia, eu vou te falar uma coisa. Imagine você que a ansiedade, para ela se instaurar numa pessoa, ela precisa de muito treino. Eu até comento isso, né? Que tanto uma pessoa com transtorno de ansiedade, como pânico, como uma depressão, com exceção daquele grupo de pessoas que veio de um transtorno de estresse pós-traumático, né? Um TEPT, ou seja, que teve realmente
um momento de muita dor e muito sofrimento, tanto em você como numa pessoa próxima, o que justificaria você desenvolver um transtorno de ansiedade aguda rapidamente, por exemplo, a exemplo das famílias de Brumadinho que participaram de todo aquele transtorno, é possível que algumas dessas pessoas desenvolvam isso mais rápido. Mas com exceção dessas pessoas, eu digo para você que nós treinamos a ansiedade, treinamos ficar ansiosos, né? Ou seja, se isso for o seu caso, você treinou tanto, ficou tão preocupado, né? Deu ênfase para aquilo que não era tão importante, isso faz com que você tenha uma necessidade de treinar sair desse processo, né? A princípio, de fato, a ansiedade pode desencadear uma depressão. Tive esse quadro e hoje faço terapia e tomo medicamento. Melhorei muito. E hoje, quando tenho as baixas, elas não vêm tão fortes. Glória a Deus. Perfeita. Perfeito, Priscila. Que bom que já está sob controle, né? A hipnose, ela e agora a gente vai entrar com o assunto de hipnose, antes da gente apontar as causas, a hipnose hoje ela é apontada como a técnica mais eficiente para lidar com os chamados transtornos de ansiedade. Justamente porque ela consegue alcançar as duas principais causas iminentes de um transtorno de ansiedade, né? Primeira causa, eu já falei aqui anteriormente, que são os chamados transtornos de estresse pós-traumático. É aquele processo estressante que você fica após ter sido surpreendido com uma dor, um sofrimento iminente, né? Ou seja, você relembra aquele fato e aí a sua mente ela tem duas escolhas, né? Ou ela nega aquele trauma, ou então ela faz de tudo para evitar, o que acaba culminando em um medo exagerado. Esse medo gera ansiedade, gera estresse, e você acaba desenvolvendo o transtorno de estresse. Agora, e o outro grupo é o grupo das pessoas que desenvolvem a ansiedade por meio do seu padrão de vida, né? Desenvolve a ansiedade devido ao seu padrão de vida. Acabam acumulando muitas atividades, muitas tarefas, estão sempre estressando a sua mente com muitos conteúdos, estão com o seu senso crítico ativado o tempo inteiro, querendo descobrir os porquês das coisas. Dificilmente tem o seu momento de relaxamento, e quando tem, fazendo uso de drogas, como por exemplo álcool, ou ansiolíticos, antidepressivos, ou calmantes. Eu conheço artistas, né, que devido à sua rotina de trabalho, de fazer muitos shows, acabam se viciando em calmantes para dormir. Isso aí é uma bomba relógio, né? Uma hora a conta vai chegar, perfeito? Então, o transtorno de ansiedade pode ser de origem traumática, ou seja, você teve realmente um incidente na tua vida, um evento negativo que condicionou, te fez ter uma mudança no teu percurso natural do que você iria tendo no seu dia a dia. E pelo outro lado, você mesmo optou por ter uma qualidade de vida estressante, né? Com consumo de drogas, com uma alimentação uma alimentação desfavorável, ruim, né? Não faz exercícios físicos e por aí vai. Se você pode ser aquela pessoa que ainda tem os dois, né? Teve muitos traumas em uma época da sua vida e ainda começou a conduzir, né, os seus comportamentos de uma forma mais destrutiva, autodestrutiva, né? Sabotando tudo que é positivo para você. E onde é que a hipnose entra como um processo tanto preventivo como um processo que, junto com psicoterapia, terapia comportamental cognitiva, psicanálise, gestalt, possa trazer benefícios para você imediatos? Como a hipnose pode fazer isso? Bem,
Primeiro, vamos definir a hipnose. A hipnose é um estado de consciência alterada, né, de alta concentração, onde você, quando entra nesse estado, há dois fenômenos na tua mente. O primeiro é o seu senso crítico, ou seja, sabe aquela sua voz interior que questiona, que duvida, baseada muito em suas crenças, nas suas experiências passadas. Esse seu senso crítico, essa sua capacidade de julgamento, de comparação e de análise, ela cai, ela se cala. E quando isso acontece, a tua mente ela tende a ir para dois caminhos, né? O primeiro caminho é ir à procura das suas memórias, né? Das suas memórias mais profundas, ou em um processo criativo, criando esse futuro, criando uma imagem sua futura, onde nessa imagem futura você traz bem-estar, prazer, etc. Ou seja, o seu lado criativo. Você desce o seu senso crítico, a tua mente se prepara para trazer as suas representações internas bem mais, de uma forma mais profunda e eficiente. Com isso, nós conseguimos, com a hipnose, né, levar o sujeito a entrar num estado de aprendizagem emocional, onde ele pode investigar, né, as causas raízes daquele processo de ansiedade dele, e descobrindo essa causa, que pode ser uma necessidade, pode ser um conflito de valor, um conflito de crença, e pode ser um trauma. Descobrindo essa necessidade, essa causa, nós podemos voltar essa pessoa para esses momentos e, quando ela voltar para esse momento, ela mudar os gatilhos, né? Mudar o sentido e o significado daquilo que está causando todo esse transtorno para ele, então para ela, né? Para aquela pessoa. Por exemplo, né? Vamos imaginar um exemplo. A pessoa ela passou por um momento traumático na adolescência de bullying, né? Poxa vida, estava em sala de aula e o professor pediu para que ela resolvesse uma questão no quadro negro, ou fizesse uma dissertação, respondesse uma questão, ou até mesmo o professor trouxe a nota dela, e no momento que isso aconteceu, toda a sala vaiou, jogou papel, e isso está presente na memória dela como um momento traumático de muita intensidade. Ela saiu da sala chorando, a vida passou, mas todas as vezes que ela se vê hoje adulta, diante de uma circunstância em que ela precise ir para uma reunião de trabalho, mesmo ela não lembrando mais dessa cena diretamente, mas todo o estresse do gatilho de se ver julgada perante o público traz as mesmas sensações. E à medida que isso vai se repetindo, isso acaba virando um transtorno de ansiedade, né? Então esse é o caso mais comum, né? Ou seja, quando a pessoa tem um trauma passado, que esse trauma foi muito profundo e isso está gerando todo um transtorno na vida do indivíduo. O outro cenário é aquele segundo cenário, onde eu falei para você, que é o cenário onde a pessoa começou a ter uma qualidade de vida muito depreciativa, onde ela começou a não mais respeitar os seus tempos, isso muito alimentando por uma necessidade que às vezes é uma pseudo-necessidade. Por exemplo, a pessoa acredita que ela só vai ser feliz se ela tiver uma casa própria. E aí então ela trabalha e se esforça muito para comprar essa casa própria, se endivida muito, desenvolve todo esse transtorno. Mas na verdade, ela teria que perceber que talvez o melhor cenário para ela não fosse ter uma casa própria, mas sim ter um seguro que permitisse que ela tivesse segurança, ter uma boa aposentadoria, previdência privada ou algo dessa natureza, fazendo com que ela tivesse a sensação de segurança e não mais ficasse projetando esse futuro sem uma casa para morar, por exemplo, né? Então a hipnose, ela consegue encontrar essas causas nucleares mais profundas, sejam elas traumáticas ou não, permitindo que o sujeito, naquele estado presente, possa, ele, sujeito, junto com o hipnólogo,
recupere recursos para inserir dentro daquele contexto, quebrando os gatilhos que disparam aquele processo de ansiedade, cortando todos eles, substituindo por sensações positivas, sensações de bem-estar, de tranquilidade, fazendo com que quando a pessoa passe por aqueles mesmos gatilhos, ela não mais sofra aquela ansiedade, porque simplesmente a mente dela não vai mais resgatar aquelas sensações passadas, mas sim uma representação, uma ressignificada, ou seja, uma representação mudada sobre aquela circunstância, permitindo que você não mais desenvolva esses processos. E aí é nesse momento em que há uma mudança estruturante na mente do sujeito, permitindo que ele desenvolva uma nova crença sobre a vida, ou seja, que ele deixe para trás aquela crença que estava o conduzindo para um momento negativo e desenvolva agora uma nova visão de vida. E aí ele vai sair desse processo com uma nova estrutura de identidade, ele vai sair de um processo hipnótico, passando pelo transe hipnótico e passando por esse processo terapêutico, uma nova prioridade e escala de valores, resolvendo seus conflitos internos e, claro, com uma crença que sustente seus comportamentos futuros e que impeça que ele volte a ter aqueles mesmos pensamentos, sensações e comportamentos que alimentem o estado emocional de ansiedade. A hipnose também ela trabalha junto com os conceitos terapêuticos mais modernos, como da psicologia positiva, né, da gestalterapia, os modelos humanistas, onde no lugar de, em substituição a encontrar a causa, ir lá buscar, trazer dor para esse indivíduo, mudar o sentido, né, criar uma representação futura, positiva, alegre, e que essa representação por si só ela seja o principal gatilho para que a pessoa conduza a sua vida e os seus momentos durante a sua jornada, né, tanto de trabalho como no seu dia a dia. Ou seja, a hipnose trabalha num processo criativo de mentalização, onde você vai se visualizar, imaginar você bem, alegre, equilibrado, tomando boas escolhas e decisões em relação à alimentação, em relação a exercícios físicos, em relação a como você lida com o trabalho, e com isso você estrutura todo esse seu processo, plantando telas mentais, estruturas e histórias positivas futuras, e essas estruturas fazem com que você, ao passar por aquelas circunstâncias que estavam gatilhando a sua ansiedade, elas sejam substituídas por essas novas visualizações positivas, alegres, de bem-estar, e aí a sua mente deixa de ficar preocupada em não mais repetir aquelas mazelas passadas, né, as dores passadas, mas sim, ela agora direciona toda a sua atenção em querer alcançar e repetir momentos prazerosos de felicidade, de amor, de plenitude, de gratidão, de equilíbrio e de tranquilidade. Nesse momento, a hipnose ela atua também preparando esse sujeito organicamente para que esses processos se tornem duradouros e permanentes, já que existe uma crítica, né, em relação a alguns processos terapêuticos que são superficiais e que são momentâneos e que muitas vezes resolve ali por 1, 2, 3 dias e depois volta-se todo aquele processo, que é mais ou menos o que acontece em um efeito placebo com um remédio. Hoje, com uma derivação da hipnose, que nós chamamos auto-hipnose, o sujeito, a pessoa pode, por meio da auto-hipnose, alimentar-se desse processo, condicionando, fortificando e reforçando aqueles processos terapêuticos realizados pelo hipnoterapeuta, permitindo que aquele processo não volte mais. Não volte mais por um simples motivo,
porque vai ser muito melhor continuar a ter uma vida de abundância, prosperidade, amor, equilíbrio, paz e tranquilidade, do que retornar para os ciclos viciosos, negativos e autodestrutivos, de medo, de insegurança, de revolta, que só alimentam a nossa ansiedade. A cada dia que passa, as terapias estão direcionando mais para essa visão positiva da vida, um jeito de ser feliz, né? Tem um livro fantástico, é O Jeito Harvard de Ser Feliz, uma vida de propósito, onde você tem um sentido maior para a tua vida e não fica se preocupando com bobagens. Eu vejo pessoas dizendo, nossa, eu estou muito ansioso hoje, um cara me cortou no trânsito. Eu digo, meu amigo, se eu fosse ficar ansioso porque alguém me cortou no trânsito, eu estava ferradíssimo, eu tinha que passar o resto da minha vida desesperado. Né? Isso é uma coisa muito comum, perfeito? Então, conduzir a sua vida de uma forma mais assertiva. Então, a hipnose, ela vem como uma principal técnica, junto com a psicoterapia, junto com, às vezes, até a necessidade de remédio, sim, para que você possa eliminar os sintomas rapidamente e os processos terapêuticos terem mais profundidade, abrangência e, claro, assertividade nos seus propósitos. Quero saber de você se você está curtindo até agora, porque agora, a partir de agora, eu vou te ensinar uma técnica que, se você fizer nos próximos 30 dias, você vai eliminar de forma muito rápida esses teus pensamentos negativos, caso esse seja a sua demanda, né? E assim você vai ter uma vida mais tranquila e plena, tá bom? Quero saber de você, se você está curtindo esse tema, se está sendo interessante, se você está acompanhando toda essa linha de pensamento, né, que eu estou desenvolvendo aqui, e se você concorda dentro de toda essa análise, se é mais ou menos isso que você percebe que acontece à sua volta com você, com as pessoas próximas. Aqui está a Sueli está dizendo que super, o Edneu também está dizendo que show. Eu estou com uma paciente super ansiosa, vou usar com ele. Perfeito, Sueli. O Josimar está dizendo que a transmissão de hoje está ótima. Que bom, Josimar. Eu também estou achando que está muito boa. O que mais? A Priscila está dizendo que está show. Me dê seu feedback. De repente, o seu feedback vai ser muito importante para que eu possa modular e continuar essa live sobre ansiedade. Muito bem. Mais algum comentário? Renata está dizendo que está muito boa. Inclusive, vocês podem já colocando perguntas, que eu vou responder ao final. Perfeito. Constantes relatos assim, a Roseli está falando. Perfeito, Roseli. Então, pensa comigo. Quando você pensa nos transtornos de ansiedade provenientes dos seus pensamentos paralelos, a hipnose ela é uma técnica excelente, porque ela permite que você possa criar uma estrutura de autocura. O que significa isso? Significa que a maioria dos recursos que você pode utilizar para combater as suas doenças estão dentro de você, né? É tanto que alguns dos remédios, eles têm como principal objetivo remediar, ou seja, remover os sintomas para que você se fortaleça e o teu próprio sistema imunológico atue naquela doença específica. A hipnose, ela trabalha com processos imaginativos.
Então, a imaginação, trazendo muitas vezes representações metafóricas, é o principal caminho que nós usamos para gerar alívio nesses processos e também ensinar, educar a mente da pessoa para que ela possa utilizar essas técnicas a hora que ela desejar. Portanto, com a hipnose, você pode sim aprender a fazer isso, né? E com isso, você aprendendo, você pode utilizar quando você desejar. Quando eu aprendi a hipnose a primeira vez, eu aprendi uma metáfora. Eu estou vendo que a Valnice está falando sobre dor crônica, que eu aprendi uma estrutura de dor crônica, eu comecei a remover dores das pessoas pelo WhatsApp, né? Ou seja, por mensagens. Então, a hipnose ela é super eficiente com vários processos, quando, principalmente, eles têm origem psicológica, né? Como você pode atuar com sua ansiedade? Eu vou te ensinar agora um método para você fazer em relação aos teus pensamentos negativos. Sempre que você tiver muitos pensamentos negativos, você pode fazer esse processo que eu vou te ensinar aqui agora. Você vai fazer o seguinte: quando você tiver muitos pensamentos negativos, estiver preocupado com alguma coisa, você inspira profundamente, o mais profundo que você puder, assim, ó. Segura um pouco o ar e solta. Lentamente pela boca e vai relaxando todo o seu corpo. É algo mais ou menos assim, ó. E quando você estiver fazendo isso, coloca a mão no centro do teu peito e vai sentindo isso, o seu pulmão esvaziar. E ao mesmo tempo que você sente o teu pulmão esvaziar, você vai escutando o ar saindo pela boca e concentrando-se ainda mais nas batidas do seu coração. Ou seja, você vai realizando várias atividades durante esse processo ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer para que vocês vejam. Ó. Você pode, eu perdi até a minha linha de pensamento, porque esse processo é bem profundo. Você pode fazer mais de uma vez essa respiração, mas para o processo que nós vamos fazer aqui, basta uma única vez. O mais importante nele é você ir modulando a sua atenção por vários sentidos. Então, se você está escutando um som, escuta esse som. Enquanto você escuta esse som, sente a tua mão segurando o teu pulmão. Enquanto você sente a sua mão no seu pulmão, sinta a sua respiração. Concentre em soltar o ar lentamente. Enquanto você se concentra no ar lentamente, feche seus olhos e comece a imaginar uma lousa bem grande, uma lousa branca, bem imensa. Você em uma sala cinza, uma sala branco gelo, só você e essa lousa, né? E quando você tiver só você nessa lousa, você vai imaginar escrevendo os seus pensamentos e apagando com o apagador. É isso mesmo, é uma coisa muito simples. Então você faz essa respiração, imagina você estando numa lousa, uma lousa bem grande, depois os seus pensamentos, e você apagando esses pensamentos, escrevendo esses pensamentos. Vamos fazer todos juntos? Eu vou conduzir esse processo para quem quiser fazer, procure um lugar seguro, um lugar agradável, né? Que você possa fechar os olhos e participar desse processo. Caso você não consiga fazer isso agora, observe eu conduzindo esse processo e assim você poderá fazê-lo quando desejar. Só peço que você faça somente se você estiver num lugar seguro, tranquilo, evite, claro, né, lugares movimentados, você dirigindo ou qualquer coisa dessa natureza, o parque, shopping. Tente fazer isso, procure fazer isso em casa, num lugar bem agradável. Tudo bem? Podemos começar? Então você vai fazer o seguinte, ó. Abrir os olhos e inspirar.
o mais profundo que você puder. Vai lá. Segura o ar e solta. Lentamente. Isso, vai soltando cada vez mais lento, percebendo a sua respiração saindo pela boca, enquanto você coloca a mão entre, né, os seus dois peitos e vai sentindo as batidas do seu coração. E à medida que você vai sentindo as batidas do seu coração, você vai escutando a minha voz, jogando o ar para fora, relaxando ainda mais e mais. Isso, concentre-se na sua respiração e continue respirando lentamente. E à medida que você vai respirando lentamente, você ainda consegue sustentar sua mão entre seus dois peitos e vai pensando e refletindo sobre a possibilidade de você fechar completamente os seus olhos externos e abrir seus olhos da mente, os seus olhos do seu inconsciente, da sua parte sábia, criativa, aquela parte que conhece você, que sabe aquilo que é mais importante. Enquanto isso, imagine-se em uma sala cinza, branco gelo, e ali uma lousa imensa, que você pode deixá-la do tamanho que você desejar. Nessa lousa, vai escrevendo aqueles seus pensamentos e preocupações. Pergunte-se se aquilo ali pode ser resolvido agora. Se puder ser resolvido agora, imagine você resolvendo. Se não puder ser resolvido agora e que nada você pode fazer em relação a essa sua preocupação, apague ela, porque não é o momento certo. Você está escolhendo não pensar sobre isso agora. Pensar depois, em algum momento futuro. Apague com apagador, letra por letra. Isso, se vier mais um pensamento, escreva esse pensamento. Se pergunte se esse pensamento, agora, você tem recursos, se ele existe, se ele é seu e se você pode resolvê-lo agora. Se você não puder resolvê-lo agora, permita-se não ficar com esse pensamento e sim pensar sobre ele no momento oportuno, futuro, quando realmente você tiver necessidade sobre isso. E apague esse pensamento. Vá apagando com a lousa. Se vier mais algum pensamento, escreva esse pensamento nessa lousa e se pergunte se esse pensamento, se essa preocupação é sua, se pudesse ser diferente esse pensamento, se ele pudesse ser mais positivo, otimista, como você transformaria esse pensamento negativo em um pensamento positivo? Transforme ele agora. Apague o negativo e escreva o positivo em seu lugar, substituindo aquela crença negativa por outra, aquela bem mais assertiva. Isso, eu quero que você aumente ela de tamanho, aumente, deixe ela imensa, deixe com as letras bem grandes. Vá falando letra por letra em voz alta. Depois, perceba o teu estado emocional mudando. E quando ele mudar, diga para você mesmo agora: eu estou bem, estou tranquilo, estou seguro e agradável, equilibrado, em paz. Cada coisa no seu tempo. E logo após esse processo, você vai abrindo seus olhos lentamente. O que vocês acharam, pessoal, dessa pequena técnica, uma técnica rápida? E se você fez, me conte quais foram os seus resultados, o que você sente agora em relação ao teu corpo, aos teus pensamentos e sentimentos, e se essa técnica foi interessante para você. Acredite, eu uso essas técnicas constantemente. Hoje mesmo, nós somos sempre comedidos uma vez ou outra por um pensamento, uma preocupação. Eu tive uma preocupação hoje, me trouxe uma certa ansiedade, automaticamente fechei os olhos, entrei em auto-hipnose, peguei o meu quadro branco, escrevi uma crença substitutiva daquela, automaticamente aquilo me trouxe um alívio, uma tranquilidade, uma esperança positiva. Aumentei aquela minha esperança grande e segui em frente. Hoje eu estou aqui falando. É assim que funciona. Essas estratégias mentais em transe hipnótico, e olha que a gente fez aqui um transe leve, né? São extremamente assertivas, né?
Gustavo está dizendo que está trazendo tranquilidade, traz muita paz, traz tranquilidade e leveza. Essa é apenas uma das técnicas que a gente aprende no curso prático de hipnose, que nós vamos realizar agora, próximo final de semana, no Rio de Janeiro, onde você vai aprender todas essas técnicas, não só fazendo com você, mas sim aprendendo a fazer com outras pessoas. Pare e pensa agora, quantas pessoas você ajudaria se você soubesse como aplicar isso em outras pessoas? Fiz, mas meu filho quase me matou de susto agora, entrou em auto-hipnose super fácil, mas agora quase infartei. Sueli, isso pode acontecer, mas não se te preocupas. Volte a esse estado novamente e repita o exercício. A vantagem dessas atividades é que você pode repeti-las quantas vezes você desejar. E você tem interesse em aprender essa e outras dezenas de técnicas? Aprender a induzir uma pessoa a um transe mais profundo, poder utilizar desses recursos em clínica, para você que é psicólogo, que é terapeuta, coach, para reduzir esses estados de ansiedade, ensinar para o seu coach algo que realmente funciona. Então faz o seguinte, agende-se. Próxima sexta-feira eu estarei no Rio de Janeiro, realizando a formação em Hipnose 360, onde eu uno hipnose, coaching, programação neurolinguística, dentro de uma estrutura funcional, assertiva, um protocolo extremamente eficiente, que você pode aplicar e também receber. Nesse curso, eu faço intervenções, e às vezes é muito mais interessante para você fazer um curso do que você fazer um processo terapêutico, porque lá você vai ter as suas intervenções, eu faço intervenções coletivas individuais, permitindo que você possa experimentar o método e já se libertar das suas dores. Imagine como seria se você pudesse ajudar com essas pessoas próximas que estão vivendo, perdendo suas vidas com ansiedade. A minha missão aqui no INA é transformar em você em um terapeuta 360. E você que não é terapeuta tem um agente de mudança no seu meio. Para que assim a gente ajudar o máximo de pessoas, impactar positivamente a vida das pessoas. A Priscila, é incrível como dá uma sensação de leveza, nem parece estar com aquela aflição. Essa é uma das estratégias mais funcionais, tá? Nossa, eu estava um pouco ansioso com as preocupações de momento, então fiquei super tranquilo agora. Muito bom relaxante, principalmente. Edneu, não tem nada, não tem suco de maracujá, não tem ansiolítico, nem antidepressivo, nenhum calmante que se aproxime a um estado de transe hipnótico. Você poderia repetir o que fazer após apagar os pensamentos menos emergentes? Caiu aqui, Vera, você pode assistir novamente essa live, a gente vai trazer o replay para ela, tá bom? Sueli, o que é o terapeuta 360? O terapeuta 360 é aquela pessoa que atua com terapia, com hipnose, com PNL e com coaching, junto com psicoterapia, aí vai depender das tuas terapias que você já conhece. Ou seja, é um terapeuta completo, que alcança as 4 dimensões transformacionais do ser humano. Por isso que é chamado de 360, né? Que são cognitivo, somático, que é a parte comportamental, relacional, de interação, e existencial, quando você adota um propósito para a sua vida. Então, todas as práticas do curso de terapia, do curso de hipnoterapia, de hipnose, eu trago essa vertente para deixar o processo sistêmico na vida do indivíduo, integrado com todas as outras áreas da sua vida e principalmente duradouro e permanente. Pessoal, já fiz o hipnose prática, fui a Brasília fazer hipnose clínica, fiz auto-hipnose, neste final de semana estarei lá para conferir se escapuliu algum detalhe, pois todos os ricos em conhecimento. Meus pacientes saem do consultório jurando eterna gratidão. É muito gratificante poder fazer a diferença na vida das pessoas. Roseli, você já está master aí em hipnose, já é uma master em hipnose 360, já fez a prática terapêutica, já fez a clínica, uma pessoa fantástica, está ajudando, impactando a vida das pessoas. Eu só tenho a ser grato por você estar junto conosco nessa jornada. Que maravilha. Pessoal, é isso. Minha missão acaba por aqui, são 9 horas, 55 minutos de live. Espero que você usufrua dessa técnica. Essa técnica foi para você, né? Eu acredito que contribuindo com o outro, a gente consegue nós conseguimos ser
mais humanos. E eu acho que é isso que falta hoje na nossa sociedade, a gente se ficar mais atento a todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Se a gente puder mudar a vida de uma pessoa, certamente o mundo será muito melhor daqui para frente. Um beijo no seu coração, um forte abraço. E para quem vai para o meu curso de prática e terapêutica no Rio de Janeiro, até sexta-feira.